Olá, mais um Pensando Histórias de RH está iniciando, e para este vídeo aqui eu trouxe mais uma recordação, né? Mais uma lembrança de uma história que aconteceu ainda quando eu trabalhava na indústria, né? Eu trabalhava na indústria já nos recursos humanos, e nessa época a empresa ela trabalhava com 3 turnos. Então o primeiro turno trabalhava das 6 da manhã às 3 horas da tarde, o segundo das 2h40 até as 11 da noite, e o terceiro, né, das 22h50 até 6h05 da manhã. Então era assim que funciona. E a maioria das empresas ainda adota esse modelo, né, 3 turnos, quando a fábrica tem um volume alto de produção. E é bacana, né, se a empresa está trabalhando com a produção alta, gera mais empregos, e a gente sabe toda a cadeia aí que acaba sendo beneficiada com os postos de trabalho, né? Isso é de extrema importância. Eu trabalhava nessa época no horário do administrativo, né? O administrativo ele fazia horário comercial, geralmente é das 8 às 6, né? Alguma coisa um pouco menos, um pouco mais, mas geralmente esse é o horário do administrativo. Teve um dia em questão que eu acabei precisando ir no segundo turno. Então, tive um compromisso de manhã, conversei com o meu gestor, falei, puxa, nesse dia então, vou fazer a minha atividade no segundo turno, até porque tinha demanda no segundo turno, as pessoas sempre têm dúvida, as pessoas precisam conversar com o RH, geralmente é aquela troca de turno, né? O pessoal do primeiro está saindo, o pessoal do segundo está chegando, passa no RH e tira suas dúvidas. Nesse dia eu até comentei, vou trabalhar no segundo turno, e no segundo turno a gente tira as dúvidas das pessoas, faz as atividades, as rotinas do RH, e estava tudo programado para ser um dia, né, normal de trabalho, com as demandas, com as coisas que a gente tem no setor. Chego para trabalhar e a gente começa a fazer as nossas atividades. Era quase 7 horas da noite, mais ou menos, e um coordenador, né, da fábrica, ele me liga lá, Eliseu, será que você consegue fazer uma gentileza para mim? O negócio é bem sério, né? O que aconteceu? Tem um funcionário X aqui, e infelizmente, né, o pai dele já estava doente, o pai dele faleceu, e eu não tenho quem leve o rapaz para casa. Falei, puxa vida, não, vamos ajudar, né? Então vamos pegar o carro aqui, tinha um carro da empresa, pega o carro da empresa, pega o funcionário e leva ele para casa, né? E naquele tempo a gente não tinha GPS, a gente não tinha algumas ferramentas, eu estava com o celular quase acabando a bateria também, né? E eu nunca tive muita familiaridade com estas parafernálias tecnológicas. Tinha um professor meu na faculdade que falava assim, essas parafernálias tecnológicas eu ainda não me adapto. Ele tinha mais idade, eu, né? Nem tanto, mas eu também tinha uma certa dificuldade. Mesmo assim, eu coloquei o menino no carro, tá bem abatido, o que é normal, eu já passei por isso também. Eu sei que é uma coisa bem complicada, bem triste. E levei ele, né? Ele foi indicando o caminho. Ele disse, quebra aqui, direita, esquerda, sempre em frente, direita, esquerda, em frente, quebra aqui, quebra aqui. E a gente foi. E era bem distante, trabalhava na região metropolitana, ele também morava na região metropolitana, mas numa outra cidade. E eu levei ele à noite, né? Já estava escuro, mais de 7 horas da noite. Levei o menino para casa, né? E cheguei na casa dele, deixei ele ali, já os familiares estavam lá, né, esperando o corpo chegar e aquela coisa toda. Quando eu deixei ele ali na frente da casa dele, eu falei, pronto, beleza, e agora, como é que eu volto? Eis é o X da questão, como é que eu volto? Né? A gente acaba não, eu não gravei o caminho, não gravei, eu sei que ele me indicava, ó, a direita, a direita, esquerda, até a gente chegar no destino. Chegando no destino, deixei o menino, como é que eu volto para a fábrica? Então, deixei o rapaz lá e comecei a voltar para casa. Volta aqui, quebra ali, até chegar em casa. Então foi um negócio bem complicado. Chegar em casa não, até encontrar primeiro uma rua principal onde eu acabei me encontrando, e dali sim poder voltar para a fábrica. Nesse meio tempo aí foi algum tempo, né? Eu também não tinha dinheiro aquele dia, eu começava a olhar assim a questão do combustível, da gasolina, né? Será que vai dar? E acabou dando. Então, foi um tempão primeiro para achar a rua principal, que nessa eu não consegui me localizar, e voltar para a fábrica. Voltar para a fábrica, né? Para dar continuidade. Nesse tempo eu já tinha passado o horário de intervalo que eu digo, o horário da janta,
que era para alimentação. Voltei, tempo mais um pouquinho, já estava quase na hora de ir embora, né? Então esse foi um dia bem atípico, bem diferente, que é quando a gente se programa, né, para fazer uma atividade e acaba não conseguindo fazer por conta de uma outra necessidade muito urgente, muito latente, uma coisa muito séria, muito importante que surgiu no decorrer do caminho. Com essa história, o que eu tirei ali de lição, né? Primeiro, às vezes a gente se programa para uma coisa e geralmente no trabalho, né, eu tenho essa mania de anotar. Puxa, tem um caderninho lá e eu anoto o que eu tenho de demanda para amanhã. Uma maneira de se organizar, né? Então, se programa para alguma coisa, mas pode ser que o imprevisto pode mudar toda a nossa rotina de trabalho e a gente tem que estar preparado para isso. Outra coisa é aquela questão da atenção, aquela questão de ajudar as pessoas, né? Não só uma pessoa específica, mas todas as pessoas que realmente necessitam, né? Ter aquele zelo, aquela empatia por parte da coordenação, do encarregado, do pessoal que vai levar em casa, do pessoal que vai ter atenção, ter aquele respeito com a pessoa pelo momento que ele está passando. Isso aí é extremamente importante nas organizações. É muito importante ter o respeito com as pessoas, dar atenção para as pessoas, né? E, na maneira que a gente puder, ajudar. Então é muito importante. Esse foi um fato aí, né, que aconteceu já faz muito tempo aí, muito tempo mesmo, né? Mas foi um fato que eu lembro, que marcou, que é uma coisa que foi extremamente importante. Primeiro, né, pela programação que eu tinha, pelo fato ocorrido, por poder ajudar a pessoa, né? E a questão também de se encontrar um caminho ali, né? Você não conhece um caminho, você não conhece a região e acaba tendo que dar um jeito, né? Aquela história. Quem não tem interesse arruma uma desculpa e quem tem interesse, quem precisa, ele arruma uma forma de fazer acontecer. Então, diferente de outras histórias de RH que nós já trouxemos aqui no canal, essa é uma história bem triste, né? Por conta de toda aquela situação, foi o falecimento de uma pessoa, e isso sempre nos entristece, isso é sempre uma situação que eu considero bem complicada, né? Porque todo aquele momento do luto, todo aquele momento da dor das pessoas, e quem já perdeu ente querido, pessoas bem próximas, sabe como é, né? Eu já passei por isso. Então, sempre traz pra gente um pouco de conhecimento, experiência, né? E vai nos tornando pessoas melhores. Sempre que a gente puder ajudar, né? Se a gente tiver essa oportunidade, faça, né? A gente pode ajudar as pessoas. Isso é muito importante, dar atenção para as pessoas, né? Nem que seja apenas para ouvir, dependendo da situação, é isso, né? É muito importante. Nessa situação ainda, então, tive essa questão de ficar perdido numa região que eu não conhecia, se programar para uma atividade e não conseguir executar, né, mudar toda a sua rotina, um trabalho totalmente diferente. Quem é acostumado com rotina sabe que isso aí é muito ruim, mas é uma situação atípica, uma situação diferente e uma situação que tem que ser, né, tratada com toda a atenção, com todo o zelo, com todo o respeito que ela merece, ok? Então, esse foi o Pensando aí, histórias de RH da semana, né? Fazia tempo que nós não trazíamos uma história aqui. E essa história é uma história um pouco mais diferente, né, das anteriores. Cheguei a falar de testado, cheguei a falar de entrevistas. Essa é uma história diferente, mas uma história verídica, né, uma história triste e que traz um pouco aí de conhecimento, traz um pouco de experiência para o profissional, né, para a formação das pessoas, para a formação do profissional, que a gente vai passando por isso a cada dia. Estamos num processo de formação, um processo de se tornando pessoas melhores a cada dia. A gente sempre fala isso, ouve isso, e é uma verdade tremenda. A gente se torna pessoas melhores a cada dia. A gente espera que se torne, né? Que a gente aprenda com tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. A gente vê tanta coisa triste, tantos casos e descasos que acontecem na sociedade, nas organizações, nas famílias. Então, que a gente possa aí a cada dia mais gostar das pessoas, entender as pessoas, ou o básico, respeitar as pessoas no momento que elas mais precisam, respeitar as pessoas em tudo aquilo que a gente vê nos nossos dias, né, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse Pensando, histórias de RH, né? Se você quiser fazer comentários, quiser deixar aí embaixo, fica à vontade de contar alguma história, é muito bacana sempre esse momento. Agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.